1 Samuel 17? Então vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui e com alegria podermos louvar o Teu nome. Queremos agora, Senhor, tomar posse da Tua palavra e entendermos que existem guerras que elas não são nossas, mas Tua. E é o Senhor que guerreia essas guerras. Por isso nos ajuda a aprender, entender e tomar posse da Tua palavra nessa noite, para sabermos que do Senhor é a guerra, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 17, quero ler do 37 em diante. Você acompanha a leitura, por favor. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Diga, o desprezou. Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou, repita, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu em encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu a testa do filisteu. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e a matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, e jubilaram, e perseguiram os filisteus, até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gade e até Ecrom. Só até aqui, pode sentar e mantenha a sua Bíblia aberta. Você pode repetir: do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Tem guerra que a gente está travando e que não é nossa. Não é. Tem coisa que a gente mesmo arruma, né? Tem problema que a gente arruma. Aí a gente recorre ao Senhor e pede misericórdia, me dá graça, me ajuda. Mas tem coisas que se levantam e coisas aparentes que se levantam e a gente sabe que aquilo não é normal.
aquilo é espiritual. Problema que se levanta às vezes na saúde e é espiritual. Aquilo que às vezes nunca está dando certo no trabalho é espiritual. Aquele negócio que às vezes você tem no trabalho, tem pessoas que estão sempre te perseguindo, não é só porque não gostam de você, por causa do seu trabalho, não. É pelo Deus que você serve, é espiritual. Tem guerra que é espiritual. E se tem guerra que você está travando, porque você se posiciona como um servo do Senhor é essa guerra, irmão, não é tua não. É Ele que vai travar essa guerra através de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? A gente está no ano do posicionamento. Ano de ficar firmes igual um soldado. Ano de lutar como um guerreiro que não tem medo da batalha. Mas a guerra é do Senhor. É Ele que guerreia as nossas guerras. E a gente vence, e se você está passando por alguma guerra, essa vitória é do Senhor. A guerra é dele, a vitória vai ser dele. É o nome dele que vai ser glorificado na tua vida. Você pode crer nisso. Eu quero fazer um resumo rápido dessa história. No capítulo 16, Davi é ungido rei. Mas ele ainda não toma posse desse reinado, só muitos anos depois. Davi é ungido rei, mas continua sendo o pastor de ovelhas. Continua sendo submisso a seu pai Jessé. Seu pai fala para ele assim, seus irmãos que estão na frente de batalha, estão na guerra, vá até eles e leve alimentos, e me diga, traga a notícia deles, como que eles estão. Davi vai. Chega lá, leva um queijo, entrega lá para o comandante da guerra, vai até os irmãos, entrega a comida. E na hora que Davi está passando, depois você pode ler o capítulo 17 todo em casa, na hora que Davi está passando naquela situação, está escutando uma voz muito grossa e forte no meio da batalha, chamando alguém para o confronto. Então ele procura saber o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Dois exércitos, o exército dos filisteus e o exército de Israel, estão ali para se confrontar. Mas só que a batalha era 1 contra 1. E o exército dos filisteus trouxe um homem chamado Golias, mais de 3 metros de altura, um homem experimentado em batalhas, tão feroz e com uma aparência, imagino eu, tão intimidadora, que nem o soldado mais valente do exército de Israel teve coragem de ir lá lutar. E ele todos os dias descia e ia lá e afrontava. Não tem ninguém aí que possa lutar pelo Deus de Israel? Não tem ninguém aí? 1 contra 1. Quem vencer, o povo inteiro se torna servo do outro. E dia após dia ele afrontava. Naquele dia, passava por ali Davi. E Davi escutou aquilo e procurou saber o que estava acontecendo. E quando ele soube, ele falou assim, mas que afronta é essa ao Deus de Israel? Não, isso não pode ficar assim. Foi até o rei e falou assim, olha, o teu servo Davi lutará pelo povo de Israel. Eu tenho experiência. E aí imagina Davi, franzino, ruivo, um menino de boa aparência, e ali falando com o rei, diante de soldados experimentados em guerra, falando assim, eu vou na batalha. O que você faz? Eu cuido de ovelhas. Eu já enfrentei um urso e um leão, e os matei para proteger as ovelhas. O Deus que me deu autoridade e poder para isso, vai entregar esse homem nas minhas mãos. Saul crê naquele negócio, fala assim, tá bom, então você vai para a guerra. Aí bota a armadura no Davi. Aí Davi coloca aquela armadura, não consegue nem andar. Fala assim, olha, eu nunca usei isso, deixa eu ir do jeito que eu estou acostumado. Deixa eu ir do jeito que eu estou, onde ninguém me vê. Naquilo que eu sou em secreto com Deus, é da mesma forma que eu vou agir na batalha. Não preciso de nada para manter a minha aparência. Eu sou o que sou atrás da armalhada para ser diante do exército. Davi vai. Então vai, Davi. Davi vem. Quando Davi sai dali, ele pega 5 pedrinhas, coloca ali e pega também o seu cajado. Quando ele chega diante do gigante, quando você lê o texto, o gigante vai dizer assim, sou eu algum cão para você vir comigo com um pau? Porque a única coisa que o gigante estava vendo era o cajado na mão de Davi. Mas só que a derrota dele viria por aquilo que ele não estava vendo. Estava guardado. Estava guardado. E ele falou, sou algum cão para você vir comigo com um pau? Eu vou destroçar você todo. E eu posso dizer que ele disse isso, que ele faria isso com as mãos, porque ele não desembainhou sequer a espada. Quem tira a espada da bainha dele é Davi. Quando o gigante cai de cara no chão, Davi, quando você lê o texto, desembainha a espada dele para cortar a cabeça. Ele não se deu nem o trabalho de tirar a espada. Foi na mão lisa. Um garoto daquele foi diante de Davi. Foi para lá, peraí, vou resolver isso. Aí Davi fala assim, você está falando demais, meu filho.
Isso tudo que você falou que vai fazer comigo, eu que vou fazer com você. Você está vindo diante de mim com isso tudo aí, eu vou encontrar você em nome do Senhor dos Exércitos. Imagina o camarada ouvindo isso, já descendo furioso. Só que Davi não se intimida. Davi sabia que tinha sido chamado para aquilo. Ele desce, imagino que fosse um vale, um homem desce de lá e o outro desce daqui. O gigante vem na direção do rapazinho franzino, cuidador de ovelhas. Ele mete a mão no seu alforje, pega uma pedra lisa, uma funda, não sei quem sabe o que é uma funda, duas linhas assim, se eu não me engano, são duas linhas, e no final tem uma base, tipo de uma tiradeira, onde você descansa a pedra. Você gira, e você tem que soltar uma das linhas na hora exata para a pedra ir na direção. A tiradeira você ainda dá aquela meia mirada, né? A funda não, você gira e solta um lado da linha para a pedra seguir. O homem vem e ele com a pedra zunindo, pega na testa. Pegou de tal forma que desligou o disjuntor. Caiu de cara. Do jeito que ele vinha, ele continuou, mas foi de cara ao chão. Davi tira a espada dele, corta a cabeça dele, levanta a cabeça daquele gigante. Todo um exército filisteu, quando vê aquilo, fala assim, um homem de 3 metros de altura caiu diante desse franzininho. Bate um temor que vem da parte de Deus, um medo naqueles homens que eles, corre. Quando o exército de Israel vê aquilo, faz o quê? Deus é conosco, eles são tomados de um vigor, de um júbilo. O exército de Israel desce e o outro exército não se dá nem de conta do que aconteceu. O exército de Israel vem correndo e matando pelas cidades dos filisteus, até onde eles correram, teve filisteu morto no caminho. Isso acontece sempre quando a batalha é do Senhor. E talvez você hoje aqui está enfrentando uma guerra. Quem aqui está enfrentando uma guerra? Que você entende que isso é espiritual? É com você. É especificamente para você que eu quero falar hoje. Para os outros vai ficar como as palavras guardadas para a gente aprender. Mas para você que está aqui hoje, eu quero que você tome posse dessas palavras que eu vou pregar hoje. Cada texto que vai ser lido é para a tua vida. Toma posse de cada uma dessas coisas, porque são verdades de Deus para a tua vida. Porque essa guerra, ela veio para afrontar 2 coisas que esse gigante fez. Ele afrontou, ele desprezou e ele amaldiçoou. E eu só quero falar dessas 2 coisas hoje. Quando essas batalhas se levantam, é para te desprezar, para dizer que você não é nada, e para dizer que o outro Deus é mais forte que o teu, para te amedrontar espiritualmente. Mas esse é o ano do posicionamento. E nesse ano, a gente não vai deixar que isso aconteça não. Por quê? Porque eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Eu vou na força do Senhor, porque do Senhor é essa guerra. E se a guerra é dele, a vitória também vai ser dele. Você está sendo afrontado pelo inimigo? É porque você é um servo de Deus. Ele só afronta quem é servo de Deus. Você está se posicionando como servo de Deus? Ele vai querer amedrontar, vai querer rugir como um leão, para trazer medo, para trazer dúvida. Mas se o inferno é contra você, saiba que o Deus de Israel é seu favor. Ele está sobre você. Do Senhor é a guerra. Então mantenha a sua posição. E eu quero falar sobre essas 2 coisas. O desprezo e o amaldiçoar. As 2 coisas que o filisteu fez com Davi. Está com a sua Bíblia aberta ainda aí? O inimigo desprezou Davi, versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, na versão revista atualizada. Porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Quando o inimigo olhou, eu estou aqui falando, chamando um soldado, daqui eu já olhei alguns ali até talvez desse para alguma coisa, mas me sai isso. Esse menininho tem nem músculo, não tem aparência de um soldado, parece que foi criado na Zona Sul, aquele menininho criado no todinho, no colo da avó o tempo inteiro. Esse que vem para a guerra, esse que vem contra mim, isso aí eu tiro de letra. O inimigo desprezou Davi pela sua aparência. Davi não tinha aberto nem a boca ainda.
Ele sequer fez uma pergunta para ele: meu jovem, você tem certeza disso? Você tem experiência de guerra? Tem certeza que você quer me enfrentar? Não, ele já de cara desprezou Davi pela aparência que ele tinha. Quando o inimigo olha para mim e para você, ele vê em nós aquilo que nós somos, ovelhas do Senhor. Ovelha não amedronta ninguém, irmão. Ovelha não tem rugido que traz medo. Ovelha não tem nenhuma coisa tão poderosa que possa enfrentar o inimigo. Não tem chifres afiados, não tem garra, não tem dentes poderosos. Ovelha sequer enxerga bem, tem dificuldade para enxergar. Não vai ser boa na corrida para fugir por muito tempo. Quando o inimigo olha para nós, ele vai ver ovelha. E Jesus vai dizer assim: olha, eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Quando a batalha se instaura, a guerra se levanta, o inimigo olha para nós e vê aquilo que nós somos. Ovelhas, não traz nenhum perigo. Olha para as ovelhas e diz assim: ó, isso aí é fácil. Só que ele esquece de uma coisinha só. Nós somos realmente ovelhas. Só que em nós, em cima de nós, atrás de nós e na nossa frente, vai o leão da tribo de Judá. A guerra é dele. Você está achando que eu vou ganhar dando cabeçada, dando coice, usando as minhas garras? Quem vai por nós é o leão da tribo de Judá. A aparência de ovelha não é para amedrontar ninguém mesmo. É para ter aparência de serenidade, porque a guerra é do Senhor. É o leão da tribo de Judá que vai à frente. É ele que luta as nossas guerras. É o rugido dele que traz medo ao inimigo. O inimigo olha para a nossa aparência e nos despreza, desdenha quem somos. Pode desprezar, porque não há nada em nós realmente que vá trazer medo a ele. Mas quando nós abrimos a boca e clamamos pelo nome de Jesus, a coisa vai ficar diferente, irmão. Quando ele olhar em nós e ver a marca que temos do selo, do sangue do Senhor, as coisas vão ficar diferentes. Tudo o que ele quer fazer é fazer você se amedrontar para fugir da batalha, irmão. É o que ele quer fazer da gente. E aí talvez você também esteja passando por essa guerra. E aí, quando você está na guerra, nesse desprezo que as coisas acontecem, a gente se sente humilhado, se sente desprezado. Parece que as situações riem na nossa cara. É verdade ou não é? Parece que a gente ora, bota o joelho no chão, ora. O negócio parece que melhora, daqui a pouco tudo despenca de novo. E a gente, meu Deus, o que é isso? Tem uma batalha acontecendo numa atmosfera onde a gente não pode ver. A batalha está acontecendo lá, mas a gente ainda não está conseguindo ver. E a gente ora e pede, clama e fala, e o negócio parece que não muda. E parece que toda a adversidade ri diante da gente. Diz assim, ó, você não é nada. Com essa aparência aí, você, que experiência você tem? Está aí, ó, é o ano do posicionamento. Tem tanta coisa para consertar na tua vida aí, irmão. E aí você vai querer agora dizer que vai batalhar, que vai guerrear. Olha aí, você não tem experiência em batalha nenhuma. Aí você é novo convertido, ó, você está na igreja há pouco tempo. Vem querendo desdenhar tantas coisas, lançando no rosto. Ah, você está querendo agora dizer e clamar alguma coisa? Lembra que ontem mesmo você estava em pecado de novo? Lembra aquilo que você falou lá ontem? Lembra aquele negócio que você fez? E ele está ali, ó, afrontando e desprezando quem a gente é. Eu tenho experiências, diz o adversário. Olha as minhas cicatrizes de guerra. Olha minhas cicatrizes. Você não tem experiência nenhuma. Você não pode nada. O que você pode é melhor é fugir. Bate em retirada. E infelizmente, muitos já bateram em retirada. Diante do problema e da adversidade, da guerra, daquilo que foi instaurado espiritualmente, a pessoa achou que podia com a mão, achou que podia na força do seu braço, mas se esquece que se é ovelha, a sua aparência não assusta ninguém, só vai assustar aquele que mora em você quando ele rugir. Não vai, a tua aparência não vai, a força do teu braço não vai, só no braço do Senhor. E aí quando as pessoas às vezes se esquecem que é o Senhor, que é dele a guerra, vão guerrear, e aí não dá certo. E aí o que a pessoa faz? É verdade. Golias, é verdade, você está certo sim. Essa guerra não... Já perdi, prefiro me entregar, prefiro continuar do jeito que está, porque pode piorar. Deixa assim. Deixa desse jeito que é melhor.
Assim que pelo menos assim eu consigo administrar alguma coisa, bota com um pano quente ali, resolvo dali. E aí vai deixando passar. O inimigo está te desprezando, irmão. Ele chegou para você, você está vendo que esse problema está instaurado, ele falou, está com todas as letras dizendo assim, você não é nada, você não é ninguém, você não pode nada, você não vai conseguir. Você nunca vai alcançar isso, essa tua oração nunca vai ser atendida, essa cura nunca vai chegar, essa porta nunca vai se abrir, esse problema não vai se resolver. É isso que está batendo a tua porta? São essas palavras que vêm gritando diante de você? Responde como Davi respondeu no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do... Ele é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque do Senhor é a guerra. O Senhor nos chama como soldados, adestrados com espadas para ir à frente, mas a força é dele, o manejar é dele, a autoridade é dele, o exército tem o nome dele. É na força dele que a gente vai. O inimigo despreza, você diz assim, você pode vir diante de mim com todas essas ameaças. Eu não tenho nada para te dizer de mim mesmo, porque eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. O inimigo vem cheio de experiência, te despreza porque ele já é experimentado. Tem situações que acontecem na vida de algumas pessoas que ele diz ainda assim, ó, não sei se já aconteceu com você. Viu fulano? Olha lá, ó, tudo destruído, vê se está na igreja agora. Vê como é que está a casa. Vê se ele está naquele trabalho. Foi derrotado. Assim como eu fiz com ele, eu vou fazer com você. Mostra as suas experiências, o seu currículo, as marcas de guerra que ele tem. E às vezes aí a gente olha, pô, caramba, é verdade. Puxa, será que vai ser assim também comigo? Será que vai ser desse jeito também na minha vida? Será que vai ser desse jeito assim? Ele vem e marca, e mostra as marcas que ele tem. Fala assim, olha as marcas que eu tenho. Cadê as marcas que você tem de guerra? Cadê a sua experiência? Aqui as marcas que eu tenho, olha o que eu já fiz, olha o que eu já vivi. E aí você olha, eu não tenho marca nenhuma. Nenhuma aparente. Mas dentro de nós tem a marca do selo do Espírito Santo de Deus. A marca do sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Você quer vir mostrando as suas experiências, mostrando marcas, mostrando suas vitórias? Eu mostro aquele que é vitorioso invicto. Eu mostro que aquele que é vitorioso acima de todas as coisas. Eu mostro a marca daquele que morreu na cruz do Calvário para me libertar. Eu mostro a marca daquele que me amou de tal maneira que deu a própria vida, mas ele tinha autoridade para tomá-la de volta, que ressuscitou ao terceiro dia, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quer mostrar as marcas daquilo que tem acontecido? Eu mostro as marcas de Cristo. Olhe em mim e veja as marcas de Cristo. O inimigo vem mostrando as coisas, né? Ele tenta amedrontar. O que ele faz? No desprezo, ele mostra o que ele trouxe para te trucidar. Olha, eu tenho espada, eu tenho lança e eu tenho escudo. O que você tem na mão? Eu tenho só um cajado. É cajado? É pau, né? Rapaz, você está com um pedaço de pau na mão. Eu estou com armas forjadas para a guerra. Você está com algo que você usa no seu dia a dia, no cotidiano. Eu tenho armas forjadas para a batalha. Você está vendo essa minha espada aqui? Com essa espada aqui eu já sangrei muita gente. Você está vendo meu escudo todo amassado? Está vendo aí, Davi? Esse escudo aqui, ó, já enfrentou, foi muita guerra. Como que você acha que você vai me vencer desse jeito? Eu estou forjado para a guerra. E você, Davi? Eu não estou forjado assim desse jeito, não. Golias despreza Davi, mostrando as armas que ele tem. Eu tenho essa arma, espada, eu tenho lança e eu tenho escudo, Davi. O que você tem? Nada vai poder deter as armas que eu tenho, Davi. Só que ele não conhecia o texto de Isaías 54:17, que diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor. Você está vindo com armas forjadas no fogo?
Você passou lá no ferreiro e mandou forjar armas poderosas? Toda arma forjada contra a tua vida não vai prosperar. Por quê, pastor? Como assim? Porque essa guerra não é tua, essa guerra é espiritual e armas naturais não podem destruir aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto, Ele vai glorificar a tua vida nisso aí. Essa guerra é espiritual, foi levantada contra você, fica tranquilo que essa guerra é do Senhor. Do Senhor é a guerra. E armas forjadas pelo homem, experiência em batalha do homem, ameaça do homem, desprezo, não vai chegar. Deus não vai permitir que vai chegar. Isso é só para tentar te amedrontar, para querer te parar. Não pare, irmãos. Não desista. Do Senhor é a guerra. Golias olhava para o Davi e o desprezava. Sabia que essas armas dele eram forjadas. E olha para Davi, o que tinha na mão de Davi? Um cajado. Só um cajado. Com as pedras, afunda. E ele mostra as armas forjadas. E quando ele olha para a mão do Davi, vê aquele cajado, ele diz assim, olha, isso não é instrumento de guerra. Isso é instrumento de pastoreio. Você não vai conseguir nada. No máximo vai me dar uma paulada e eu corto a sua cabeça fora. Só que Golias não sabia que as armas que ele tinha eram forjadas pelo homem. Mas Davi era a arma forjada por Deus. Davi era a arma que ele ia usar contra Golias. Os outros foram só instrumentos. A funda, a pedra, instrumentos que participaram disso. A arma foi forjada por Deus, lá onde ninguém estava vendo, atrás das malhadas. Lá com toda humildade, era lá ele estava sendo forjado. Lá onde ninguém estava vendo, lá no oculto, lá no quarto, trancado em oração, lá onde ninguém via as lágrimas que eram derramadas lá, ninguém estava vendo. Acha que não estava servindo de nada? Acha que esse período que você está passando nessa batalha, as lágrimas estão sendo em vão? Acha que a tua oração está sendo em vão? Você está sendo forjado, irmão. Porque a hora da vitória vai chegar. E você é o instrumento nas mãos de Deus. Como que Deus vai usar você? Eu não sei, mas eu sei que é você que está sendo forjado por Deus. Deus permite que a gente passe por isso, para que a gente cresça, como eu preguei domingo passado, espiritualmente, ser forjado. Os homens vêm com armas naturais, mas Deus nos usa, seres pecaminosos, imperfeitos, mas que são instrumentos na mão dEle. A guerra é dEle, e nós somos os instrumentos na mão dEle. Esse instrumento chamado Davi chega diante de Golias com uma funda e uma pedra. Ele roda aquela funda, ela sai, a pedra pega aonde? Em qual parte? Deixa eu fazer duas comparações. A arma forjada é Davi. E o que ele vai usar? Uma pedra que acerta onde? Na testa, de tal forma que o gigante apaga, cai desfalecido, apagou. A pedra para nós é a palavra de Deus. A pedra ela acertou na testa, ela não acertou no joelho, para ele mancar ou cair. Não acertou no olho, para ele não poder enxergar direito. A pedra acertou na testa, porque o convencimento vem na cabeça. A palavra do Senhor entra, a gente fala aqui no coração, é uma maneira romântica de dizer, mas tudo acontece aqui no cérebro. Está tudo acontecendo aqui. A palavra de Deus age na nossa mente, transforma a nossa mente. É com a palavra de Deus. A funda representa o servo de Deus. E quem é que usa o servo de Deus? É Deus. Então Davi é como se fosse Deus que gira você e com o poder da palavra vai derrubar tudo que vier e se levantar contra você. Como que a gente vence? Na palavra. Como? Ore com a palavra, ainda que eu ande num vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua sombra e o teu cajado me consola. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ore com a palavra.
Senhor está te forjando, deixa Ele te usar, irmão. Ele está te girando nessa situação para que saia de você algo que vai derrubar aquilo que está lá na frente. Como? Pelo poder da palavra. É a palavra de Deus, por ela. Aleluia, Jesus. O inimigo pode te desprezar, eu estou falando do desprezo. Pode te afrontar, dizer que você não é nada, que você não vai vencer, que você não tem cara de guerreiro, que você não vai passar aqui, que ele vai chegar e que vai destruir, que essa situação é para a morte, que não vai mudar nada, que essa situação vai ter assim mesmo, só vai piorar. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode te afrontar da forma que ele quiser. Mas a única coisa que você tem que ter certeza é que você está indo em nome do Senhor, porque do Senhor é a guerra. É dele. Ele pode desprezar a vontade, não deixe isso entrar no teu coração. Isso pode estar querendo te amedrontar, não deixe isso entrar no teu coração. Essa guerra é do Senhor, é Ele que está guerreando. Você é um instrumento nas mãos dEle que Ele vai usar para que a vitória chegue, para que a glória suba. Em nome de Jesus. A outra coisa que eu quero falar desse texto, que é lindíssimo, mas só quero falar duas coisas. Primeiro, não desista por causa do desprezo de Golias. Essa guerra é do Senhor. Ele está te desprezando, pode desprezar à vontade. Quem vai usar é o Senhor para que a vitória chegue. Mas a segunda coisa que Golias fez, além de desprezá-lo, verbalizar o desprezo por quem Davi era, ele amaldiçoa Davi. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Sei lá quantos deuses ele tinha. Mas vê Davi e fala assim: eu sirvo entidade tal, esse aqui é tal, isso aqui é para isso aqui é para aquilo, isso aqui é para aquilo. Ele está falando. E pelos deuses dele, ele disse como ia trucidar Davi. E ele amaldiçoa Davi. Com todos os deuses que ele tinha. Chegou lá, olha, vai ser isso, esse aqui vai fazer isso, esse daqui faz isso, esse Deus é para aqui, esse aqui é para aquele outro. E quem não está firmado em Cristo, às vezes titubeia. Eu já teve um crente, quando a nossa igreja era ali do lado da padaria. E aí a gente estava atravessando a linha do trem, ali na passarela, quando desceu, lá do outro lado na Itália de Incal, tem ainda, né, vários centros espíritas ali. Aí eles fizeram um monte de, não sei o que tinha, que estava um monte de despacho na calçada, assim. Aí a gente desceu da passarela, aí ia passar assim, pastor, não, vamos pelo outro lado. Eu estava distraído, mas por quê? Olha aí tanto trabalho de macumba aí, pastor, vamos por aí não, vamos pelo outro lado. Ô crente de todinho, que é isso, mano? Deixa ele aí, rapaz. Só existe um Deus. Não tem mais nada que é Deus, só tem um Deus. Outras coisas se chamam de Deus. Outros criam coisas de aço, de ouro, de pau, de pedra e chamam de Deus. Mas só existe um Deus. E um dos nomes desse Deus é Senhor dos Exércitos. E aí Davi vem, passa ali, Golias, te amaldiçoou nesse Deus, esse aqui faz isso, esse aqui paralisa, esse aqui faz isso, botar teu nome na boca do sapo, esse aqui vai não sei o que do cemitério, um monte de coisa. Vai, amaldiçoa Davi. O que ele estava querendo fazer? Além de se achar melhor e desprezar, ele queria se gabar que tinha muitos deuses. Quantos deuses você tem, Davi? Eu sirvo só a um Deus, o Deus vivo de Israel. Cadê? Que eu não estou vendo. Cadê teu Deus que eu não vejo? Os deuses que eu tenho estão aqui, porque era costume nas guerras eles levarem os seus deuses. Por isso que tem uma batalha que Davi vai lá, vence e toma os deuses dos filisteus, para dizer o quê? O meu Deus é maior do que todos os deuses que vocês têm. E aí era costume eles levarem os seus deuses todos. E aí, cadê o seu, Davi? Cadê? Está onde? Serve quantos? Um só? Vou te apresentar só aqui uns 10 que eu sirvo. Cadê o Deus que você serve então? Deixa eu ver com os meus olhos. Não, esses olhos naturais aí você não pode ver não. Esses olhos naturais aí você não vai ver não. Mas conhecer o poder dele, pode se preparar que você vai conhecer. Ver você não vai ver não. Mas conhecer o poder dele, está quase na hora.
Você estava passando nessa guerra, nessa batalha? Fica tranquilo, irmão. Está quase na hora deles conhecerem o poder de Deus. Quase na hora. Aí ele despreza Davi e ainda se gaba de muitos deuses. Ele queria deixar Davi abatido fisicamente e espiritualmente. Faz ameaças, faz o desprezo, você não é nada, você não vai conseguir e tal, e fala, olha, porque meus deuses, olha tantas coisas que eu fiz, olha que isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Mas só que ele também não sabia, o Golias, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior é aquele que está em vós, vai dizer 1 João 4,4, do que aquele que está no mundo. Golias estava dizendo para Davi, olha, já te apresentei todos os meus deuses e eu te amaldiçoo com ele, porque eu vou vencer. E os meus deuses vão me dar a vitória. Quando nós viemos para cá, os irmãos, alguns aqui devem lembrar disso. Enquanto a gente estava em obra aqui, ainda quebrando essa porta, a gente estava fazendo essa passagem lateral, a porta de emergência. Aí chegou o burburinho de que algumas pessoas daqui da vizinhança falaram assim, isso aí vai ser o quê? O mercado? Sempre passava alguém, a gente aqui na obra passava perguntando, vai ser o quê? O mercado? Uma oficina? Vai ser o quê? A gente, uma igreja. A pessoa já ficava de cara feia. Só que tiveram alguns que não só a cara feia, mas ele falou assim, não vai durar não. E se abrir, vai fechar. Aí depois a gente foi saber que tinha um pessoal aqui, que aqui atrás tem alguns centros de macumba, e 14 centros de macumba que tem aqui nessa região. Aí, um deles, lá sei lá qual, falou que não ia nem inaugurar, mas se inaugurasse, não ia durar, ia fechar logo. Apresentou os deuses. Ó, os meus deuses são esses, ó. Está achando que isso aí vai prosperar? Inauguramos no dia 29 de abril de 2017, um sábado. Passou esses dias, quase todas as vezes que a gente chegava aqui para cultuar o Senhor, principalmente de segunda para terça, quando a gente chegava de manhã cedo, as irmãs da oração vão lembrar disso. A gente chegava e tinha vários negócios de macumba aqui na porta da igreja. Aí tinha tigela, tinha ovo, charuto e galinha e não sei o quê. Até que a gente chegou num dia que tinha uma estátua, batia aqui em mim assim, chifrudo, com garfo e tudo. E aí todas as vezes que tinha, Deus me deu a estratégia de o seguinte, falei com as irmãs, elas vão lembrar, eu falei assim, olha, nós não vamos ali para fora erguer mãos, nós não vamos ali para fora dar ibope nenhum, porque do Senhor é a guerra. Eu não falei essa frase naquela época, mas era com esse intuito. A gente não vai ficar lá fora, Senhor, pelo teu nome, queima, queima, Senhor, tal. Dar ibope, bater palma para doido? Não. O que vai fazer então, pastor? Pega e joga no saco de lixo, amarra e bota ali. Terça-feira é dia de lixo. Toda terça-feira de manhã a gente passava ali, eu passava lá, algumas irmãs catavam aquilo tudo, jogava tudo dentro do saco de lixo, amarrava e jogava ali. E a gente percebia alguns vizinhos sempre olhando. Tem alguns até que por aqui que são crentes e ficava assim até com medo, né? Teve uma vez que uma falou assim, mas vocês vão botar a mão nisso? Vou jogar fora, é lixo, vai passar o carro da Colurbe, isso é lixo. Lugar de lixo é no lixo. É verdade, o Senhor nos guarda, né? Quase que eu falei, então bota a mão aqui. Não, eu não. Aí tá bom. Primeiro, aí depois do dia botaram o bonecão lá, daquele tamanho. Não tem problema não, é de gesso, né? Então, é Deus, né? Se não correr, meu filho. Pá. Empacota tudo, vai pro lixo. Foi passando. Daqui a pouco era só um ovinho cozido, porque já foi ficando sem dinheiro, né? Que um ovo, só um charuto ou uma rosa só, não vai dando mais. Nós vamos fazer 3 anos aqui. 3 anos aqui nesse lugar. Quem foi que disse? Só quem pode fechar essa porta é aquele que abriu. Quem abriu foi o Senhor. E se um dia ela fechar, vai ser porque Ele quer que feche. Porque enquanto Ele não quiser, vai ficar aberta. Que é isso? As portas do inferno não vão prevalecer. A gente vai avançar.
Vamos continuar pregando o evangelho, que negócio é esse? Goste ou não goste? E aí eu tenho uma ideia mais ou menos de quem são, porque quando passa por aqui, passa para ir por ali, porque tem um centro ali do lado, não cumprimenta, não dá bom dia, e passa com aquela cara bem feia, quando passa na porta da igreja, que às vezes eu estou ali na portaria, terça-feira eu sou porteiro, né? Fico lá fora às vezes, e aí passa alguém lá, quando eu vejo essa pessoa passando, ela fala, aí, esses crentes aí, né? Estamos aqui, aleluia, glória a Deus, estamos aqui para a glória do Senhor, o dia que você quiser pode entrar. Agora se prepara, porque esse Deus aqui você não vai ver não, mas quando o poder dele vem, quando o poder dele vem, você não pode segurar. Do Senhor é a guerra, é dele. Golias estava dizendo, quem é que vai poder livrar você do meu Deus? E aí o versículo 46, quem? Eu vou dizer para você, hoje mesmo, Davi diz para ele, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, Golias, 3 metros e pouco, lança, espada e escudo, olhando o menino franzino, com um cajado na mão, dizer, hoje mesmo, você vai ser entregue na minha mão, eu vou te ferir, e vou arrancar sua cabeça fora. Aí, com esse pau aí? Não, com a tua própria espada. Eu não preciso dessas armas forjadas, não. Você mesmo vai trazer as ferramentas para que eu corte a sua cabeça fora. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus, ainda falou para os outros, eu vou te matar e vou arrancar tua cabeça fora. E todo esse exército filisteu hoje vai cair. Toda essa guerra vai terminar. Essa batalha vai terminar hoje. Porque vocês estão vindo com armas forjadas por homens. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O que você tem? Eu tenho a palavra de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Para Ele usar para a glória do nome dEle. Por quê? Porque essa guerra é do Senhor. Não é minha, não. No versículo 38 e 39 que a gente leu, eles tentaram colocar em Davi as armas forjadas pelo homem. Saul falou assim, não é aquela preocupação, deixa eu te vestir. Botou a armadura, botou até a espada. Mas Davi falou assim, não tem como andar com isso, não vai dar. Vou tirar, tira isso fora. O que a gente aprende? Você não precisa das armas forjadas pelo homem. Por quê? Porque Efésios capítulo 6 vai dizer que você tem uma armadura que o olho humano não pode ver. Você tem uma armadura que leva o nome carimbado de armadura de Deus. Essa armadura, Ele reveste os seus servos. Os servos do Senhor são revestidos com a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, as guerras que vêm do inferno contra a sua vida. Irmão, permaneça firme, não retroceda, porque essa guerra não é tua, é do Senhor. E Ele vai usar você para glorificar o nome dEle. Versículo 12, ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra coisas espirituais. Precisamos de armadura espiritual, precisamos de espada espiritual, de escudo espiritual, couraça espiritual, e só quem pode te dar é Deus. Para quê? Para quando vier as ciladas do diabo, você permanecer firme. A guerra vem, irmão, mas no final dela, você vai estar de pé, vai estar firme. Tem que estar com a armadura de Deus para permanecer firme. Pode vir o que quiser. Golias veio e falou assim, eu sirvo ao Deus tal. Sirvo todos esses, eles vão fazer isso, porque cada Deus vai servir para uma coisa. Cada um deles vai fazer um negócio com você. Pode vir com maldições ou feitiços. Pode fazer o que quiser. Pastor, estou preocupado, por quê? Uma amiga minha, que é colega não sei quem, da prima da Beltrana, não sei quem, me disse que botaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, vamos orar por ele. Porque só quem se deu mal nisso foi o sapo, coitado, que não tem nada com isso. Pastor, mataram uma cabra, mataram um boi, mataram não sei quantas galinhas, botaram não sei o que na minha porta. Caramba, que pena, vamos orar por eles, que eles estão na cegueira espiritual, gastando dinheiro em vão naquilo que não é pão.
Ah, pastor, estou fazendo maldição. Eu lembro, acho que eu já contei aqui uma vez no gabinete da igreja que nós éramos, entrou uma batalha espiritual, tinha uma pessoa com legião de demônios, e a pessoa caía, levantava, e voltava, e caía, rastejava e levantava. Aí naquele ora e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Quem já participou do processo de libertação, você sai cansado, você fica depois exausto, parece até que você correu uma maratona. Aí, quando estava já no finalzinho, a pessoa estava ajoelhada, e aí falou assim: eu vou sair. Demoniado, cão, né? Aí ele estava ajoelhado assim, falou assim, ó, eu vou sair. Aí virou para um diácono, né? Mas esse aí eu vou pegar lá fora. Aí na hora ninguém riu, né? Sai, no nome de Jesus, pá. Quando a pessoa é liberta, o semblante da pessoa é diferente. Não tem jeito, as irmãs sabem. As irmãs Canela de Fogo aqui, a gente está junto e pega cada osso duro aqui, às vezes no gabinete. Sabe como é que fica? Aí o semblante da pessoa é outro. Aí a pessoa foi embora, talvez nem se deu conta do que aconteceu, porque não é como o Espírito Santo, que a gente sabe o que acontece. Né? Porque vem o Espírito Santo, você não fica assim, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, isso é demônio, irmão. O Espírito Santo faz isso não. Demônio pode fazer. Aí, foi embora. Aí, saiu aquilo tudo, acabou. Aí foi o pessoal saindo do gabinete e o diácono ficou. Aí o pessoal foi embora. Depois que todo mundo saiu, aí ele virou para o pastor, falou assim, pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha vida. O que foi, irmão? Fica tranquilo, o diabo está lá fora, ele vai me pegar. Ô diácono miserável, está firmado, cadê a tua armadura? Que isso, cara? Ó, pastor, irmão, tal, com todo jeito, né? Que isso, irmão, você é um servo de Deus. A afronta chegou e a seta entrou e trouxe medo. A única coisa que ele pode fazer, irmão, nessa guerra toda, e querer te amaldiçoar com um monte de Deus, falar um monte de coisa, é querer provocar medo, para você sair da direção que você está e deixar de crer como você crê. Mas você tem que pegar isso tudo e falar assim, você pode falar o que você quiser, eu sei em quem eu tenho crido, rapaz. Eu sei que nesse nome tem poder. Que me pegar lá fora, se tu passar lá fora e vier, é pelo nome de Jesus que você vai sair. Que coisa é essa, rapaz? Golias vem e manda um monte de maldição em cima de Davi. Mas nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. Pode vir encantamento à vontade, pode falar o que quiser, irmão. Não fica com medo, não. Ah, botei teu nome não sei aonde. Ah, falei não sei o quê. Você não vai prosperar, tua família vai quebrar, isso aqui vai acontecer. É? Números 23, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E aí ele diz no versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Estão vindo com encantamento? Se prepara, porque vai ter testemunho e vai ter que dizer, realmente o Senhor é com eles. Que coisas tem feito Deus por eles? Essa igreja não vai abrir, estamos aqui 3 anos. Que coisas Deus tem feito por nós? Deus tem cuidado daqueles que são dele. Deus não nos livra da fornalha, mas é lá na fornalha que às vezes ele quer glorificar o nome dele. Através de quem? Somos nós, irmãos. Tu está na guerra, se mantém firme, mantém na posição. Ele está te desprezando, continua. Vai vir maldição, falar que tem macumba, continua na tua posição. Sobre a tua vida, não vale encantamento. Você é selado com o selo da promessa. Você tem dono, rapaz. Irmão e irmã, você é propriedade exclusiva de Deus. Que negócio é esse? Ele só quer te querer trazer medo, para ver se você sai da tua posição, permanece firme, porque com a armadura de Deus, as ciladas vão vir, o tempo vai passar, a guerra vai se instaurar, mas você vai chegar do outro lado e vai estar firme de pé, como diz a palavra do Senhor. Nessa guerra pode te amaldiçoar à vontade, pode usar o nome de quantos deuses ele quiser, mas essa guerra é do Senhor, não é tua não, irmão. Essa guerra é do Senhor. E eu quero concluir essa palavra. Quem aqui está vivendo em guerra? Faz o sinal assim. Ó. É para você que eu estou pregando hoje.
Essa palavra é para você hoje. Nessa guerra que você está enfrentando com Golias, esse Golias que está aí perto de você, ele parece bem maior que você, e é. Essa guerra parece bem maior do que você parece não aguentar. Parece isso tudo mesmo. É para te amedrontar, é a afronta, é o desprezo. Parece enorme, é verdade. Tem muitas ameaças dizendo que os deuses tal vão fazer, que não sei o que estão fazendo trabalho, que estão fazendo um monte de coisa. Às vezes tem isso? Tem também. Estão querendo trazer intimidação espiritual. Mas o versículo 47 de 1 Samuel 17, Davi diz: saberá toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Essas afrontas vão vir todas. Vai vir um desprezo, vai vir querer amaldiçoar, dizendo que está fazendo trabalho, macumba, o que quiser. Isso vai querer vir para tirar você da posição que você está. Permaneça como você está. Permaneça como você está. E as tuas palavras sejam essa, a tua oração seja esse versículo 47, diz assim: você está vindo com isso tudo? Não vou ficar falando o que eu acho, não vou ficar falando o que eu penso, não vou ficar falando o que eu sei, eu vou te dizer o que a Bíblia diz, que do Senhor é a guerra, e essas tuas ameaças todas, eu quero dizer, que o Senhor vai entregar tudo isso na minha mão, porque essa guerra que vem, ela é do Senhor, e se é dele, eu só sou um instrumento na mão dele.